Boa tarde, Gabriela. Pronto. Pode começar? Tá gravando aí? Eu coloquei agora para gravar. Porque aqui apareceu para mim. Tá gravando, tá gravando. Acho que foi agora. Tá. Pode? Pode. Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Laura. Eu sou aluna do Grupo Vegan. E hoje é o nosso último dia de encontro. A gente vai ter uma oficina agora com a professora Socorro, que vai falar para a gente um pouco da fermentação natural na fabricação de pães. E mais tarde também, às 7h30, a gente tem um encontro também no YouTube, uma palestra sobre os aspectos econômicos durante a pandemia relacionado com a segurança alimentar e nutricional. Essa é a programação geral do nosso evento, né? A gente teve essa semana várias oficinas, vários minicursos. Ontem a gente teve uma oficina bem legal sobre punk na gastronomia vegana e de noite uma palestra sobre alimentação, saúde e meio ambiente. E esses são os nossos parceiros para a realização do evento. Nós somos o Grupo Vegan e para realizar esse evento com a gente está contando com a parceria da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unirio, da Escola de Nutrição, a Universidade Federal Fluminense, o Programa de Pós-Graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável, o Programa de Pós-Graduação em Segurança Alimentar e Nutricional da Escola de Nutrição da Unirio, o NEDA, o grupo da UFRJ Macaé, que é o Novo Olhar da Nutrição. Eu pedi para ela a diferença da Express e da coisa. Peraí, alguém está com o áudio ligado, gente. Vocês podem fechar, por gentileza? Dá para ver aqui, peraí. Você consegue fechar, é a Cida que está com o áudio aberto. É Cíntia, né, não? Cida. Cida, tá. Acho que fechou. Ela nem aparece mais aqui para... O Nuxa também é um parceiro nosso para a realização desse evento, o Grupo SAN, de Segurança Alimentar e Nutricional da Rural, e o Laboratório de Biodiversidade e Biotecnologia da Unirio. O nosso grupo ele é composto pela Roberta, a Vanessa, a Alessandra, a Vitória, a Ellen, a Luísa, a Daiane, a Bárbara, a Juliana, a Ingrid, a Geis, a Luciana, eu, a Tayane, a Elaine, a Luciana, a Priscila, a Luísa, a Gabriela, a Juliane, a Fernanda, a Letícia e a Letícia, o Carlos, o César, a Michele, o Michel e a Júlia. E o nosso grupo ele é um grupo de pesquisa e de extensão. A gente trabalha com indivíduos vegetarianos, mas não só com indivíduos vegetarianos, a gente também trabalha com estudantes de nutrição e estudantes da área da saúde como em geral. A gente trabalha também com profissionais da área da saúde e também a gente estuda os alimentos vegetarianos produzidos pela indústria. Aqui é uma frase: pequenos gestos mudam o mundo, se cada um fizer um pouco, juntos fazemos muito. E aqui são as nossas publicações, né? A gente publicou 2 livros. Ano passado a gente publicou um e-book de receitas vegetarianas, que é a Cozinha Vegetariana Simples em Casa. E em 2019 a gente publicou, não é apenas um livro de receitas, que é sobre a dieta planetária. Se vocês quiserem dar uma olhada, é só apontar a câmera para esse QR Code. E nós também estamos fazendo uma pesquisa sobre os impactos da alimentação, saúde e meio ambiente durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. É uma pesquisa com a sociedade, então, se vocês puderem colaborar e responder ao nosso questionário e também divulgar para os amigos de vocês e conhecidos, enfim, o link está no nosso Linktree, que vai ser colocado no chat. E também a gente vai ter o 10º Seminários Diálogos para a Prática de Desenvolvimento Sustentável, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável da Rural. Se vocês quiserem saber mais, é só entrar no Linktree do Programa de Pós-Graduação. E é isso. Muito obrigada. A Roberta agora vai dar continuidade à apresentação. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos na oficina na fermentação natural, e estamos aqui hoje com a nossa convidada, com a professora Socorro Correia, que é formada em nutrição pela Universidade Estácio de Sá.
É especialista em nutrição vegetariana e vegana pela Nutmed. É especialista em nutrição aplicada à gastronomia pela Nutrimil. É culinarista, ministra vários cursos que ela vai nos explicar um pouquinho nessa área da pigmentação, pães, biscoito. Também faz cestos de café, né, pelo que ela conversou um pouquinho aqui com a gente antes de entrar. Também é chefe funcional e professora de culinária saudável com ênfase em panificação. Já estou louca para aprender a fazer um pão, hein? Quero fazer seu curso também. E também fermentação natural. Então, que todos tenham um mini curso muito proveitoso, que a gente possa aprender bastante aqui com a Socorro. Socorro, é com você. Que bom! Eu estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer, né, as meninas a Elaine, né, em especial, que está sempre me chamando para fazer alguma coisinha, para falar um pouco, para bater um papo. E quando ela me convidou, eu aceitei na hora e depois eu fiquei pensando, como que eu vou fazer a fermentação natural, falar de panificação de fermentação natural e sem poder mostrar direito o passo a passo. E aí eu fiquei matutando, pensando, depois conversei com a Laura e ela falou assim, me deu a ideia de fazer uns vídeos, né, para que eu pudesse ensinar um pouco, através da videoaula, o passo a passo do pão, né, da fermentação do pão. Mas antes de a gente entrar nesses detalhes todos, eu gostaria de falar com vocês sobre a minha paixão por essa área. Eu sempre, desde criança, sempre gostei de cozinhar. E quando eu me casei, eu fiquei desde os meus 20 anos até os meus 46 anos, sendo dona de casa, cuidando da família, dos filhos. E eu sempre tive um sonho de fazer a faculdade. E depois que os filhos cresceram, a gente acabou se mudando para o Rio de Janeiro. E aqui eu tive a oportunidade de voltar a estudar, né, depois de uma certa idade. Eu até contei essa história da outra vez aqui para vocês. E foi na faculdade que eu descobri essa parte da alimentação dos fermentados. E eu fiquei tão encantada com essa área que eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar ainda desde a época da faculdade, uma aula que a gente teve, a professora comentou alguma coisa, eu comecei a pesquisar. Eu comecei pesquisando sobre kefir de leite, kefir de água, já dei uma aula aqui de kefir para vocês aqui da Univille. E sobre a kombucha. E depois, fazendo a pós-graduação em gastronomia, nós tivemos uma aula de panificação de fermentação natural. E eu fiquei tão encantada com aquele pão e percebi que o processo era um processo muito longo. E que não era igual os pães que eu estava acostumada a fazer. E daí começou a minha luta. Eu comecei a pesquisar por conta própria, porque um dia só de aula, um final de semana só de aula não é o suficiente para você aprender tudo sobre a fermentação de um pão. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar um pouco sobre o assunto, e aí eu descobri que eu precisava fazer o tal do fermento, o levain. E, minha gente, não foi fácil. Foi uma luta. E eu pelejei durante anos com esse levain. Tive um início, comecei a fazer os pães, mas meus pães não ficavam bonitos, eles não cresciam o suficiente. E, com certeza, quando isso acontece, é porque o fermento não está forte o suficiente para formar um belo de um pão. Então, eu comecei a minha busca por esse fermento e pelas técnicas para que eu pudesse desenvolver o meu pão. Eu vi a Laura falando que ela
tentou fazer um pão, mas que não deu muito certo, provavelmente foi por conta do fermento e das técnicas certinhas para fazer as etapas do pão. E aí, eu pesquisando, e um dia eu assistindo uma live da Neide Rico, é uma culinarista muito famosa aqui no Rio de Janeiro, e ela, assim, é muito especial, todas as coisas que ela faz, eu gosto muito. E aí ela estava ensinando a fazer o levain. Minha gente, eu fiquei tão feliz quando eu vi aquela mulher ensinando. E eu resolvi fazer tudo o que ela falava. E aí comecei a fazer o meu levain, que é através de fazer uma bolinha, igual a bolinha de gude, de água e farinha. Água e farinha. E durante 7, 8 dias a gente alimenta essa bolinha, desfaz a bolinha na água, ela fermenta, daí a gente pega os restinhos mortais que fica lá no fundo. No primeiro dia, você faz a bolinha, farinha e água, é só isso, farinha e água. E aí, você coloca na água limpa e deixa de um dia fermentar durante 24 horas. E daí, você novamente faz bolinha de novo, refaz a bolinha, coloca, pega, tira toda a água e o que sobrou na bolinha no fundo do pote, porque às vezes a bolinha, o que acontece com essa bolinha? Ou ela flutua, ou ela fica no fundo do pote, ou ela desmancha. E aí fica só uma sujeirinha dela no fundo do pote. Todas essas 3 formas que eu falei, está correto. Tem pessoas, tem alunos que começam a fazer, e aí, às vezes, ele acha que só a bolinha flutua que está fermentando, e não é. Na verdade, todos os 3 processos é porque ela está fermentando. Quando ela flutua, quando ela fica no fundo do pote e quando ela se desmancha. E aí, minha gente, tem pessoas que, quando vê, por exemplo, a bolinha se desmanchar, joga fora achando que estragou. Na verdade, não estragou. E daí eu comecei a assistir as lives, vi ela fazer e depois eu fui fazer o meu. E aí fiz o passo a passo direitinho. E no final, né, no nono dia, que eu fui começar a alimentar o meu fermento, você alimenta, transforma aquela bolinha, aqueles restos mortais, começa a alimentar de fato com farinha e água, né, faz aquela pasta, e daí você começa a alimentar de 4 em 4 horas, que aí já começa o processo realmente da fermentação do fermento natural. E, gente, eu fiquei tão maravilhada, tão apaixonada, quando eu percebi que o meu fermento tinha dado certo. Eu fiquei, é uma felicidade tão grande, porque você acaba se apegando, sabe? Eu sou muito, eu fiquei, a gente fica apegada de ver aquilo a olhos nus, né? Você vê uma transformação bioquímica acontecendo à sua frente, é maravilhoso. E eu ficava admirada de ver como que acontece o processo, né? Ao você pegar a farinha de trigo, ela é simplesmente um pozinho branco, né? O que tem ali? Ali tem o glúten, né? Que é a proteína. Geralmente, a gente usa mais a farinha branca, né? Todo os nutrientes que realmente tem no grão, né? Foi, pelo menos, as fibras, né? Que é a primeira casquinha do trigo, ela é retirada e dali é feito o farelo, né? Do trigo. E depois eles tiram também os germes do trigo, né? Que é a camada mais interna, que é rica em gordura, eles também retiram. E o que fica é só a parte do carboidrato simples, o amido, né? E a proteína. E daí, quando você coloca essa farinha em contato com a água e as bactérias que existem no ar da sua casa, elas começam a trabalhar
fazer todo o processo da fermentação junto com o que tem ali na farinha de trigo e a água. E aí começa... É um ecossistema vivo que a gente começa a alimentar ali. Então, é maravilhoso. Eu fico muito encantada de ver esse desenvolvimento todo, até chegar ao processo da gente fazer um pão maravilhoso, que também é outro processo químico maravilhoso, né? Então, eu ficava encantada de ver todo esse processo. E depois eu comecei a fazer os pães, mas mesmo com aquele fermento maravilhoso, eu não tinha a técnica certa. Então, eu ficava batendo, quebrando cabeça, e falei, mas, meu Deus, meu fermento está tão bonito, tão maravilhoso, e por que eu não consigo fazer um bom pão? Daí, o que eu fiz? Além de pesquisar, eu coloquei na minha cabeça, no meu coração, de que eu precisava fazer uma aula com alguém, um bambambam da fermentação natural. E aí, eu fazendo uma pesquisa, eu descobri uma professora que é sensacional. Ela chama Aline Gali. Eu gosto muito do trabalho dessa moça. Ela é lá do Sul. E aí eu descobri que ela estava dando um curso em Belo Horizonte. E eu fui fazer esse curso em Belo Horizonte com ela. Passei uma tarde lá numa escola. Eles alugaram um espaço numa escola e aí nós fizemos uma oficina. Tinha muita gente. E ali eu aprendi, minha gente, como que era a técnica de trabalhar o pão. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu estava fazendo tudo errado. E aí voltei para casa e comecei a fazer os meus pães. E aí eles se transformaram. Eles passaram realmente de fato a ser um pão de fermentação natural. Porque até então eu não sabia fazer. Eu comprei livros, eu estudei, comprei livros de americano, comprei livro aqui de professores aqui do Brasil, comprei de tudo quanto é canto. Mas eu estudava e não conseguia sair do lugar. A não ser quando eu fui fazer esse curso, foi uma tarde, minha gente, uma tarde só. Mas quando a gente coloca no coração de que quer aprender, foi suficiente. E então eu comecei a realmente fazer os meus pães. E aí, daí para cá, já são mais de 4 anos que eu estou trabalhando, né, com os pães. E agora a gente resolveu dar um passo a mais, que é ensinar as pessoas. Muita gente fica perguntando, né, como é que é, se você ensina e tal. Eu falei, tá, agora eu vou começar a ensinar. E aí surgiu o curso, né, Naturalmente Pão, é o nome do meu curso. E a gente vai iniciar agora domingo. Mas aí, gente, depois de todo esse processo, eu descobri também que eu vou começar a falar aqui um pouquinho sobre os processos dos pães e vou fazer uma pequena demonstração aqui com vocês, que até o final dessa aula eu vou mostrar para vocês a transformação da farinha e água, o que acontece, né? Esse processo de misturar farinha e água na fermentação natural chama autólise. A autólise é um modo de pré-fermentação. O que acontece? Você pega, deixa eu pegar aqui minha farinha, eu vou falar da autólise fazendo aqui junto com você. Uma das etapas do pão é a autólise. Estou com peguei uma vasilha transparente. Eu vou virar um pouquinho a minha tela aqui. Não, Nanda. Não. Para vocês ficarem de olho na bancada, tá? Tá dando para ver legal aí? Tá sim, Socorro. Ok. Tá ótimo. A gente consegue perceber a transformação. Tá para baixo agora. Tá para baixo.
a gente consegue ver a transformação da farinha e a água com esse processo, com esse ato de misturar, né? E a autólise nada mais é do que a quebra do carboidrato, né? As bactérias começam, a água começa a agir, né? E, por exemplo, as bactérias, elas se alimentam dos açúcares, né? Que tem na farinha. Esse processo da água ajuda um pouquinho na elasticidade do pão e no ato do pão crescer com as proteínas que existem na farinha. Eu não falei sobre essa questão da proteína. Para se fazer um bom pão de fermentação natural, a gente precisa procurar uma farinha que tenha um teor de proteína um pouquinho maior do que 10%, tá? Mas eu fiz uma pesquisa durante a semana passada e eu trabalhei com várias farinhas do supermercado. Eu fui em vários supermercados aqui do Rio e comprei várias farinhas. Eu comprei farinha com teor de proteína de 10%, de 11% e de 12%. E todas elas eu fiz pães e deu certo. Então, assim, se você tiver, já souber a técnica de como trabalhar a massa e você tiver um bom fermento, você pode trabalhar com qualquer farinha. Agora, farinha abaixo de 10% é mais complicado. Eu vou só... quando você compra uma farinha de trigo, você vai lá na tabela nutricional e vê a quantidade de proteína. Lá geralmente tem escrito assim, quantidade de proteína 5%, às vezes 5,3, 5,4, 5,6, às vezes tem 6, alguma coisa, tá? Então, você multiplica esse número por 2. Na maioria das farinhas que a gente encontra no mercado, o teor é 5%. Então, você multiplicando por 2 dá 10. É uma farinha com um conteúdo de proteína baixo. Então, se o seu pão não sair maravilhosamente lindão, é porque precisou de um pouco mais de força. Mas se você souber trabalhar direitinho, você consegue. Você pode agregar um pouco de farinha de trigo integral, que tem um teor de proteína sempre um pouquinho maior, e aí você consegue fazer com que teu pão ganhe força, tá bom? E aí, vou falar de novo sobre a autólise. Eu estou usando aqui, para fazer um pão, 350 de farinha, eu vou fazer um pão de farinha branca mesmo. Eu quero mostrar como que funciona a autólise. E aí, para essa quantidade de pão, de farinha, eu uso 200 de água. Aqui vai mais uma explicação. Quando a gente vai fazer o pão, nós precisamos ter um olho para prestar atenção se a farinha está pedindo mais ou menos água. Porque tem também todo um processo de quantidade de hidratação do seu pão. Na fermentação natural, quanto mais água, mais hidratada a farinha fica. Porém, para quem está iniciando, o ideal é que não se coloque muita água. Por quê? Porque o pão com muita hidratação, ele requer todo um cuidado especial para trabalhar com ele. Se você não tiver esse cuidado especial, vai virar uma meleca na sua mão e jamais vai se tornar um pão. Então, precisa ter todo um cuidado, todo um preparo antes para fazer um pão com uma hidratação muito elevada. Esse aqui, a hidratação não vai ser tão elevada, não. Vou misturar aqui e vou mostrar para vocês. Essa farinha que eu estou usando é uma farinha que chama Venturelli. Essa farinha eu já uso tem bastante tempo. Então, ela tem um teor de proteína de 12%. Ela é boa. E aí dá uns pães bonitos. Uma outra farinha que também a gente encontra no mercado e que tem uma quantidade boa de proteína
é uma que chama Nita, não sei se vocês já ouviram falar. Essa farinha eu encontrei aqui no Rio de Janeiro, no supermercado Açaí. Ó, eu estou colocando aqui 200 de água, mas a impressão que eu tenho é que a minha farinha vai pedir mais água. Justamente por isso. Eu usei... Vou pegar água aqui. Eu usei vários tipos de farinha e usando essa mesma quantidade de 200 de água, e algumas delas pediu menos. Então, eu colocava 180, entendeu? Vou botar minha mão agora aqui para sentir se realmente vai precisar. Daí você só mistura, nós não vamos sovar, não é sova isso aqui. É só misturar a farinha à água. E ela realmente está pedindo. Eu botei mais 50 de água, mas eu vou só pingar. Só mais um pouquinho. Daí a gente mistura a água até virar uma massa e não sobrar mais nenhum restinho de farinha no fundo da... Vou colocar mais um pouco. Por que eu não posso colocar muita água aqui? Porque eu ainda vou colocar o levain depois da autólise. E se eu deixar ela muito hidratada, quando eu for colocar o levain, ele também já é molhado, entendeu? Então, a gente precisa ter todo um cuidado. Depois que eu faço isso, eu só misturei, não vou sovar nada aqui, porque eu não quero desenvolver glúten, não quero nada disso agora. Ó, só isso. Deixa eu tirar o excesso aqui da mão. Daí, o que a gente vai fazer? Qual o próximo passo? Eu vou cobrir ela com um tecido, vou deixar num cantinho ali por 1 hora. Então, quando for, alguém marca para mim aí, quando for. Agora são 4h36, 37. Quando for 5, alguém, você me avisa, Laura? Daqui a 1 hora você me dá um toque? Aviso, então, 5h40, né? Isso. Tá, pode Pronto, deixar. só isso. Agora eu vou deixar ela em autólise ali no cantinho, fazendo todo o processo, e daqui a 1 hora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com essa farinha, com essa massa aqui. A elasticidade dessa massa fica sensacional. Vocês já ouviram falar em ponto de véu? Ponto de véu, geralmente é quando... Vou passar uma aguinha na mão. Mas eu vou falando. Geralmente é quando você sova a massa do pão e ela fica elástica sem se quebrar. Então, é isso que acontece quando a gente faz a autólise. Não tem necessidade de você ficar sovando pão quente. Daí, eu passo para mostrar para vocês a estrela de tudo isso, o levain. Eu estou com um pequeno laboratório aqui na minha cozinha, porque eu fiz a semana da fermentação e ensinei o pessoal a fazer fermento. Daí eu vou mostrar para vocês aqui. Esse fermento aqui, ó, esse primeiro, eu alimentei ele, porque eu vou fazer o pão com ele. Vocês estão vendo que ele está bem cheio, bem cheião, porque ele está no ponto, ele cresceu o tanto suficiente para que eu possa fazer um pão agora. Aí eu vou deixar ele no cantinho, porque daqui a 1 hora, quando a gente for, de fato, colocar o fermento, eu vou usar ele. Esse daqui, eu alimentei mais cedo e ele já cresceu e já desceu. O que acontece quando ele cresce isso aqui? É porque ele está comendo todo o açúcar que tem na farinha de trigo.
E aí, quando ele está aqui no alto, é porque ainda tem alimento para ele. Deixa eu virar um pouquinho. E quando ele desce, é porque não tem mais comida. E aí ele já está ficando faminto. Então, ele já está pedindo mais farinha e mais água. Esse daqui eu alimentei de manhã, mais cedo, tipo 9 horas. Já passou da hora de eu alimentar ele novamente. Então, eu preciso voltar a alimentar ele para que ele possa crescer o suficiente para que a gente possa fazer um pão. Geralmente, esses fermentos, depois de pronto, se eu não for fazer pão, ele mora na geladeira. Porque se eu deixar ele fora da geladeira, meus queridos, eu vou ter fermento demais e não vou fazer pão, então é desperdício. E aí, quando eu coloco ele na geladeira, ele fica até 7 dias sem alimento. Eu alimento, deixo ele bem nutrido e coloco na geladeira, porque na geladeira a fermentação é mais lenta. Então, com 7 dias, com certeza ele já vai estar faminto e eu vou ter que tirar. E aí, como que eu faço para alimentar ele? Eu tenho que... Esse daqui, por exemplo, na hora que eu for alimentar, minha gente, eu não posso colocar farinha aqui e água, porque eu vou precisar de colocar ele numa vasilha maior, que ele vai crescer, ele sempre dobra de volume, ele fica enorme. E aí, eu tenho que ter um reservatório para que eu possa tirar, eu tiro bastante, deixo uma colher de sopa mais ou menos aqui no fundo, e aí o que eu tirei, que eu coloquei no reservatório, geralmente eu faço panqueca, ou então eu desidrato. Vou mostrar para vocês um fermento desidratado. Eu desidrato ele e ele fica assim, ó. Daí eu guardo na geladeira, às vezes até ponho no freezer. E, ó, daqui 1 ano, se eu quiser fazer... se eu, por exemplo, deixar de fazer fermento, meus fermentos se perderem, eu posso descongelar, hidratar ele e voltar a alimentar, que ele continua fermento. Então, é uma forma que eu tenho de ter um fermento desidratado sem ter que jogar fora. Muitas pessoas jogam fora. Eu não gosto muito de desperdício. Então, eu sempre faço um reservatório, e aí eu sempre estou fazendo uma panqueca, e eu faço panqueca que dou para minha sogra, dou para os meus filhos, dou para os vizinhos, dou para os amigos, mas o importante é que eu não vou jogar fermento no lixo. Agora, se eu deixar ele muito tempo, ele fica muito azedo, aí não tem como usar, eu tenho que realmente me desfazer e jogar fora. Esses dois aqui, eles são fermentos novos, estão super ativos. Esse daqui, eu tive uma aluna que iniciou esse fermento e não conseguiu fazer com que ele crescesse. E aí ela veio buscar um pouco do meu fermento para fazer a aula de ontem e me trouxe um pouco do dela para me mostrar como que estava. O fermento dela, minha gente, estava uma cola, um grude no fundo desse pote. E aí, o que eu fiz? Falei, deixa comigo aqui. Eu comecei a alimentar ontem de manhã. Olha, hoje ele começou a crescer. Ele estava, tá vendo essa marca vermelha aqui? Ele estava nessa marquinha aqui. Olha o tanto que ele cresceu. Daqui a pouco, eu já posso usar ele para fazer pão. Do jeito que ele está aqui, ele ainda cresce um pouquinho, mas eu não vou usar ele ainda para fazer pão, vou descartar esse aqui, posso fazer panqueca ou jogar fora. E aí eu alimento ele novamente, quando ele crescer o suficiente, chegar aqui em cima, é quando eu posso fazer pão com ele. Esse quarto aqui, vocês viram que eu mostrei para vocês o fermento desidratado. Eu estou alimentando novamente, peguei o fermento desidratado,
porque eu mandei para uma pessoa em Belo Horizonte e eu estou aqui hidratando novamente, tornando o fermento desidratado em fermento ativo, para eu poder explicar para ela como ela vai ativar o fermento lá em Belo Horizonte. E aí eu comecei o processo hoje de manhã cedo. E eu já vejo bolhas aqui no fundo do pote. Ou seja, o fermento está ativo. Então, esse processo de desidratar e guardar é legal, é válido, tá? E assim, se alguém do grupo aqui quiser fermento desidratado, quiser fermento ativo, eu tenho para doar, tá bom? Depois, deixa eu colocar aqui. Eu vou pedir, então, para... É a Laura que está fazendo? Oi, Laura, é você que vai passar o vídeo para mim? sou eu. Você quer que eu passe agora? Eu quero que você passe para mim o primeiro vídeo, só para Tá. eu começar a falar aqui. Tá bem. Eu vou compartilhar a tela, então. Deixa eu virar aqui. E esse... Dá só uma paradinha aí. Esse primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu vou falar o processo que eu estou fazendo aí, tá bom? Essa técnica que eu estou fazendo nesse vídeo aí é um pouco diferente da técnica com autólise. São algumas etapas do pão que depois que você já está acostumado a fazer, você pode até pular. E desse jeito que eu estou fazendo nesse vídeo, foi do jeito que eu aprendi, uma forma mais rápida que eu aprendi, lá na aula que eu tive com a Aline Galli. Porque como era uma aula muito rápida, ela teve que adiantar o processo da autólise, senão nós íamos demorar muito para fazer o pão. E aí, eu estou misturando primeiro os ingredientes. Farinha, sal. Pode rodar mais um pouquinho. Não, volta. Daí eu coloquei sal, coloquei a farinha. Aí a gente dá uma misturada. Abre um buraquinho no meio. Aí eu vou colocar o levain, né, que é o fermento natural, já no ponto de fazer o pão. 100 gramas, 350 de farinha, 100 do levain, do fermento, 2 colherinhas de azeite, 5 gramas de sal e 200 de água. Você coloca um pouco e mistura, né, o levain e começa a fazer o processo de misturar o fermento, a água e a farinha. Vai acontecer uma autólise, porém, com todos os ingredientes do pão. Que eu estou colocando na primeira etapa, nesse processo aí. Daí, olha, eu percebo que talvez aquela água seja suficiente, mas se precisar de mais, eu dou uma picada na água. Só estou misturando, não estou sovando. Tem pessoas que nesse processo aí começam a sovar. Eu não gosto de sovar a massa logo no início, não. Tem várias técnicas e vários processos. Pode fazer a sova e também pode fazer só as dobras. Então, quando eu faço isso, essa misturinha aí, depois que eu misturo, eu deixo 40 minutos. Tá vendo? Sem sovar. Daí a gente vai deixar ele descansando por 40 minutos.
Você pode colocar o próximo. Depois dos 40 minutos, eu quero que vocês prestem atenção como que a massa está elástica, ó, e lisinha. Ela não é mais aquele monte de farinha e água, tipo um grumo, né? Ela já teve todo um processo. Laura, dá uma paradinha para mim. O que acontece nesse processo que ficou, né, o fermento junto com a farinha e a água? As bactérias e leveduras que tem no fermento, elas começam a trabalhar da seguinte forma. Elas começam a comer, se alimentar do açúcar que tem na farinha de trigo. E são 350 gramas de farinha e 100 gramas do fermento, né? E aí ele começa, então, a se alimentar do açúcar que tem na farinha e ajuda a quebrar um pouco, a dar elasticidade, né? Que o pão precisa através da proteína, que é o glúten, né? Que está ali na farinha. Então, o processo das bactérias e leveduras comerem o açúcar é como se fosse uma combustão. E quando elas se alimentam, elas produzem o gás carbônico. E quando produz o gás carbônico, de fato, o pão começa a se encher de ar, né? E daí, essas dobras que a gente dá, né? Depois que o pão fica 40 minutos, depois que a farinha, né? Todos os ingredientes ficam ali em repouso, quando nós começamos a fazer essas dobras, abrindo, né, a massa e fazendo a dobra, nós estamos aprisionando o gás carbônico e ele vai ajudar as proteínas, né, o glúten, a fazer o trabalho de expandir esse pão. Então, pode continuar, Laura. E daí, depois que a gente faz as dobras, a gente tem que colocar a parte dela para o fundo, para que fique realmente aprisionado ali, né, na massa, todos os processos bioquímicos que estão acontecendo na massa, na combustão, né, na queima, ao as bactérias e leveduras se alimentarem, esse processo todo começa. E daí a gente tem mais uma etapa. Depois que eu faço isso, de fazer as dobras, né? Eu coloco a massa, dou uma enfarinhada na minha bancada e coloco a massa. Pode deixar, só para eu mostrar. Pode parar um pouquinho agora. Depois que a gente faz isso, eu gosto de abrir, né, a massa na bancada. Se você quiser, você pode continuar fazendo aquelas dobras da etapa anterior. Você pode ficar dobrando a farinha, né, ou a massa em 4 e fazendo aquela bolinha e deixando lá dentro da própria vasilha. Mas eu prefiro, nesse ponto, colocar a massa na bancada. Às vezes, quando eu percebo que a massa está um pouco... a água que eu coloquei deixou a massa um pouco mais, não tão elástica, digamos assim, faltou um pouquinho de água, eu resolvo, então, sovar um pouco mais. Aí eu coloco um pouquinho mais de força. Mas, no caso desse aí, foi justamente a quantidade certa de água que foi, e aí eu resolvi só fazer essa técnica de abrir a massa
e dobrar ela sobre ela mesma. Pode deixar rodar mais um pouquinho. Daí eu abro com todo cuidado. A gente tem que abrir a massa com todo cuidado, sem rasgar. E aí, para só um pouquinho, Laura. Vocês estão vendo que eu abri a massa e com as pontas dos dedos assim, amassei o meio ali da massa? Por quê? Porque ela começa a se encher de ar ali naquele meio, tá? E aí, tem que dar uma baixadinha, mas não é para pegar assim grosseiramente. Eu tenho encontrado dificuldade com alguns alunos que está acostumado a fazer pão de fermentação com fermento biológico, que realmente você tem que fazer, né, movimento, você tem que sovar a massa, você tem que fazer um pouco de força. Às vezes a gente usa essa ponta aqui da mão, né, para amassar, para fazer o movimento da massa do pão, para que o glúten possa ser desenvolvido. Nesse caso, esse tipo de pão de fermentação natural, se você quiser, você nem precisa fazer o processo da sova, que é essa técnica que eu não tenho feito de sovar. Eu prefiro dobrar, ficar dobrando a massa, dobra durante umas 4, às vezes até 5 vezes, quando eu percebo que a massa pede. Então, eu dobro mais um pouco. Então, o que acontece? Esse ato aí, né, que eu estou fazendo agora, vou pedir para ela, eu comecei a dobrar. Eu quero que vocês prestem atenção como que eu estou fazendo essa dobra. Se puder voltar só um pouquinho, será que consegue? Só um pouquinho. Aí. Isso. Aí eu começo a dobrar. É porque está acelerado um pouquinho também. Fiz a dobra, fiz a segunda dobra, a terceira dobra, e aí eu vou para a quarta dobra. Dou uma puxadinha e rolo como se fosse um rocambolezinho. Esse ato, eu estou prendendo todo o ar dentro da massa. Daí eu enrolo mais uma vez, dou uma fechadinha dos lados e faço uma bolinha. E aí, o processo seguinte, para só um pouquinho, Laura. O que a gente vai fazer? Essa bolinha que a gente faz, a parte de baixo a dobra ficou embaixo, não sei se vocês perceberam. Aí precisa fazer um movimento com a massa que dê uma selada embaixo, para que o ar não escape da massa. Então, eu vou pegar essa bolinha, vou colocar novamente dentro do bol, vou cobrir com o tecido e vai ficar no forno por mais 40 minutos. Pode deixar rodar. A dobra sempre para baixo, tá, minha gente? A dobra fica sempre para baixo. Daí, cobre com tecido e coloca no forno, né? Para que fique no lugar mais morninho. Pode colocar o próximo. Gente, é um processo lento, tá? Aqui eu abro um parêntese para falar sobre pessoas que são estressadas, pessoas que têm dificuldade de trabalhar uma massa, pessoas que são muito agitadas. Esse ato de trabalhar a massa acalma. E é muito legal. Funciona como uma terapia. Porque você começa a trabalhar. Eu tenho histórias de alunas minhas que teve depressão, que teve problemas assim mais sérios, né? Como ansiedade, e não conseguia focalizar, ter concentração para trabalhar nas coisas. E quando começou a fazer o pão de fermentação natural,
porque ele exige da gente uma atenção, todo um cuidado, um carinho. Então, essas pessoas melhoraram, né, toda essa situação de estresse, né, de uma depressão, porque é uma terapia fazer pão de fermentação natural. Pode rodar, minha amiga. Daí, olha, mais uma vez, o processo foi a primeira etapa. Para só um pouquinho. A primeira etapa, eu misturei a farinha, a água, todos os ingredientes, ficou parado por 40 minutos, às vezes eu deixo até 1 hora. Depois dessa 1 hora, 40 minutos, o que eu faço? Eu dobro a massa dentro do próprio bol, 4 dobras. Viro a parte das dobras para baixo, para que o ar fique preso dentro da massa. E aí eu cubro novamente e ponho no forno 40 minutos. Depois eu coloco em cima da bancada, abro a massa com delicadeza para ela não se rasgar. Ela já vai estar elástica, já vai estar com o ponto do véu. Eu não preciso agir com brutalidade com aquela massa, tem que ser com carinho, com jeitinho. Você abre os 4 cantos da massa, estica, e aí você começa as 4 dobras. Dobra um canto, dobra o outro canto, e assim faz aquela trouxinha no meio, enrola como se fosse um rocambole, vira, faz a bolinha e coloca novamente 40 minutos. E o processo é lento e é assim mesmo. Você precisa ter paciência, ter carinho com a massa, todo um cuidado. E o que eu faço nos intervalos? Eu vou cuidar da minha vida. Eu estou sempre trabalhando aqui no meu espaço, aqui na minha cozinha. Às vezes, eu atendo o paciente também nos intervalos. Às vezes, tem uma consulta. Agora, com atendimento online, fica mais fácil. Então, ali, às vezes, uma consulta que dura ali uns 50 minutos, até 1 hora, tudo bem a minha massa ficar lá me esperando. Eu atendo o paciente e depois eu volto para a minha massa, entendeu? Então, você tem tempo suficiente para fazer outras coisas nos intervalos, né? Você não precisa ficar ali esperando o pão 40 minutos, não. Vai cuidar da sua vida, vai fazer outras coisas, né? Então, pode soltar, Laura. Daí, novamente, se vocês forem percebendo, cada vez que eu pego a bolinha, né, ela está mais alta. Ela tá mais alta. Então, o mesmo processo. Vou abrindo a massa com cuidado. É bom deixar sempre um pouquinho de farinha na bancada. No meio, eu não preciso ficar amassando. Daí eu dobro de novo, viro de um lado, dobro do outro. Esse processo, gente, tem pessoas que ficam, mas é muito demorado. Mas tem que ser, porque senão não vai funcionar, o seu pãozinho não vai ficar legal. Daí eu rodo novamente, mais uma vez. E é assim mesmo, faz a bolinha. É o mesmo processo. São 4 vezes isso aí. Uma vez dentro do bol e mais 4 vezes em cima da bancada. Sempre as dobras ficam para baixo. E vai novamente. Olha como a bolinha já deu uma inflada. Daí eu faço de novo o mesmo processo com a massa, dobro. Vai já chegar uma outra etapa para vocês. Ela já está bem mais gordinha, bem mais cheinha ali, ó. Está cheia de ar. E daqui a pouco vocês vão ver, quando o pão ficar pronto, como cresce. 350 gramas
eu procuro fechar todos os buraquinhos que tem. De 350 gramas, minha gente, esse pão ele vai para 600 gramas. Ele dobra. Ele dobra. E é a mesma coisa. Vai para o forno de novo. E aí, agora... Vocês estão vendo? Dá só uma paradinha, Laura. Esse objeto que vocês estão vendo aí, esse chama baneton. O baneton, ele é uma vasilha de madeira que é própria para fermentar o pão. Por ser uma matéria orgânica, né? Madeira, as bactérias gostam desse ambiente. Então, é legal ter um baneton, mas não quer dizer assim, eu preciso ter o baneton. Não, mas se tiver, vai ser legal. E aí, eu dou uma segunda opção para você fermentar o seu pão. Você pode usar um escorredor de macarrão, um escorredor de arroz. Como a minha massa é uma massa pequena, de 350 gramas, o ideal é que eu coloque numa vasilha que não seja muito aberta, porque senão o pão vai virar um disco voador. Então, eu preciso colocar numa vasilha que a massa caiba bonitinho aqui dentro e quando o pão começar a crescer, ele não se espalhe para os lados. Fique bonitinho no formato redondo do pão aqui dentro. Então, se vocês prestarem atenção, são mais ou menos o mesmo tamanho. Uma que é mais alta e a outra mais baixa. Essa daqui, o que eu faço com ela? Vocês estão vendo que ela está toda branquinha? Eu pego uma peneirinha, é um outro objeto que a gente precisa ter na cozinha. Eu pego uma peneira, coloco um pouco de farinha de arroz. É legal ser farinha de arroz, porque a farinha de arroz não é compatível com a farinha de trigo. Se eu polvilhar farinha de trigo, essa farinha de trigo que eu polvilhar, ela vai ser agregada ao pão. E quando eu coloco a farinha de arroz, ela não agrega. Então, ela fica só por fora, só ajudando a não deixar a massa grudar aqui dentro, tá? Então, é legal a gente usar um pouco de farinha de arroz para polvilhar o pão. Essa outra vasilhinha aqui, o que a gente pode fazer? Ela é toda furadinha. Então, como é que eu vou usar isso aqui? Uma opção boa, sabe as touquinhas de cabeça, de colocar na cabeça, aquelas branquinhas? Você pode colocar uma touquinha aqui, virar ela fundo para baixo, polvilhar a farinha de arroz e colocar o teu pão para fermentar aqui dentro. Uma outra opção é você pegar um pano de prato limpo, abrir ele, colocar, arrumar ele bonitinho aqui, e aí polvilha a farinha de arroz, prepara a massa, igual estamos preparando aí. Aí nós estamos fazendo, nós fizemos todo o processo, né, de bolear a massa e tal, e agora nós vamos preparar a massa de fato para que ela venha fermentar dentro do baneton ou dentro da vasilhinha com o pano de prato com a farinha. Pode rodar. Aí, pela última vez, eu vou abrir a massa, dobrar e colocar ela dentro do baneton para fermentar. Olha como ela estica e como ela está mais gordinha. Se vocês prestaram atenção, ela está bem mais gordinha. Daí, todo o processo de prender o ar dentro da massa, para que o pão possa expandir. Na verdade, é o gás carbônico que fica preso, né? E tudo isso, as bactérias continuam trabalhando, né? Se alimentando ali do açúcar, fecha todas as pontas,
faz a bolinha. E agora, gente, nesse momento, dá uma selada embaixo. E essa parte lisa da massa vai ficar no fundo do baneton. E as dobras, né? A parte das dobras vão ficar para cima. Ó, virei a massa. Daí eu dou uma fechadinha. Se tiver alguma frestinha aberta aí do pão, eu fecho. Dou uma polvilhada com a farinha por cima. É a farinha de arroz, tá? Eu continuo com a farinha de arroz, dou uma polvilhada. E aí, o próximo passo, o que eu vou fazer? É colocar o baneton. Eu poderia muito bem colocar a touquinha que eu falei, cobrindo, ou então colocar dentro de um saquinho plástico, fechar com todo carinho, colocar na geladeira. Depois desse processo, a massa vai para a geladeira. Eu faço esse processo durante toda a tarde. Aí, à noite, lá para... Ontem foi mais ou menos 18 horas, eu estava com a massa pronta. Daí, eu coloquei na geladeira e assei hoje de manhã. Eu assei a massa hoje pela manhã. Então, é assim que funciona. As pessoas acham, mas depois daqui eu já posso esperar crescer fora, né? Temperatura ambiente. Até pode, mas aí vai durar mais umas 4 horas para você poder assar. Aí você vai ter que assar lá para as 11, meia-noite, assar o pão. Tudo bem, mas eu prefiro deixar dormir na geladeira para assar no outro dia. O pão fica com outra característica. Pode rodar. Tá, dá uma paradinha. Acho que pulou, né? Pulou aí. Isso. Vocês estão vendo esse papel? Esse papel chama papel Dove. O papel Dove nada mais é do que um papel que pode levar ao forno. Não pode ser aquele outro papel, como é que chama? Manteiga. Porque o papel manteiga, se eu colocar o meu pão no papel manteiga, o papel manteiga vai grudar na massa e você vai comer papel, porque ela não sai. Então, tem que ser... Ou tem pessoas que usam tapetinho de silicone, mas eu gosto do papel Dove. Então, o papel Dove, ele tem, de um lado, ele é fosco, e do outro lado, ele é liso, brilhante. E aí, quando você coloca a massa, ela não fica grudada no papel. Daí eu pego uma folha, tiro um pedaço e corto fazendo 2 piquinhos do lado. Essa folha aí eu já assei o pão e estou usando ela, estou reutilizando. Ainda dá para eu assar mais um pão com ela, aí eu descarto. Por quê? Porque ela é durável. Então, agora pode passar, amiga. Dá uma paradinha. Eu queria mostrar a massa. Vê se você consegue. Foi muito rápido. Quando eu puxo aí, ó, parou. Gente, vocês estão vendo como a massa cresceu? A massa subiu. E o que vai acontecer agora? Quando eu colocar ela para assar, eu vou assar numa panela de ferro, que eu vou mostrar. Tem uma panela de ferro aqui que eu vou mostrar. Esse pão aí, eu olhando para ele, se eu deixar ele em temperatura ambiente, ele ainda vai crescer. Ele vai encher o baneton. Porém, eu quero que ele tenha o salto do forno. Não sei se vocês já ouviram falar do salto do forno. O salto do forno é quando você coloca o pão para assar e dentro do forno ele ainda dá uma crescida. Esse é o salto do forno. Então, quando eu deixo o meu pão do jeito que está aí, sem deixar ele crescer demais, ele dentro da panela quente,
ele vai ter o salto do forno. Então, pode rodar, minha amiga. Dá só uma paradinha. Estou te dando trabalho, né? Aí. Ó, vocês percebem que quando a gente tira do Baneton, vocês estão vendo toda a marquinha do Baneton, o pão vai ficar com essa marquinha, então fica lindo o formato dele. Quando a gente usa o Baneton, tem esses detalhes, né? Que nesse bolzinho aqui não vai ter, vai ser um pãozinho liso. Daí, e fica um pouco do restinho da farinha também, da farinha de arroz. E aí é um detalhe no pão depois de assado. Pode rodar. Eu sempre faço um carinho nele. Daí, dá só uma paradinha. Essa parte, gente, é a parte que a gente tem que cortar. A parte de cima do pão tem que fazer um corte. Geralmente eu faço stick quando eu estou com pressa, às vezes eu faço o formato de uma folha, outras vezes eu corto só de um lado, só na lateral. É para que a massa, não, às vezes quando a gente não corta, o pão ele meio que explode, entendeu? E aí não fica bonito, não fica uma aparência legal. Então, esse cortezinho que a gente dá é para que ele possa crescer um pouco mais, tá? Pode rodar. E eu estou usando, gente, uma gilete. Mas você pode usar uma faca afiada, pode usar um estilete para poder fazer o corte. Eu gosto de usar a gilete porque, principalmente quando ela está molada, né? Ela corta com uma precisão bem legal o pão. Pode deixar rodar. Eu dou uma inclinada para que tenha uma pestanazinha, né? Às vezes sai pestana, outras vezes não. Mas isso não quer dizer que o teu pão não ficou legal. Porque tem gente que tem que ter pestana. Não necessariamente. É bom sempre dar uma inclinadinha. Ai, gente, é tão bom fazer isso. Agora nós vamos para a parte da panela. Você pode dar uma paradinha aí na panela? Só para eu mostrar aqui para vocês a panela. Eu estou até com a gilete também. Tem uns aparelhos, gente, que usa gilete, mas ela fica meio que envergada, sabe? Fica num ângulo muito legal para cortar o pão. Ela meio que dá uma envergada, assim, sabe? É uns aparelhos que tem. Eu ainda não tive como comprar, tem que pedir pela internet, ainda não. E aí eu uso assim. Mas às vezes eu coloco, sabe, palito de churrasco? Eu costumo colocar a ponta dele aqui, passar, e aí dou uma envergadinha para usar também. Mas eu acho que assim na mão é mais prático e rapidinho a gente faz o risco. A panela. Vamos falar um pouquinho sobre a panela? Vocês estão vendo que eu estou de luvas? Porque essa panela ela tem que estar fervendo de quente para eu colocar o pão dentro. Então, o ambiente ideal para a gente assar um pão, né, caseiro, no forno caseiro, tá? É dentro da panela de ferro.
Porque o pão, ele requer vapor. E dentro da panela, esse vapor é natural, né? Naturalmente vai acontecer o vapor dentro da panela. Quando você assa o pão em forma aberta, por exemplo, se eu fosse assar o pão só aqui, ó, sem cobrir ele, e colocar dentro do forno, eu tenho que, dentro do meu forno, eu tenho que ter uma temperatura muito elevada e eu tenho que fazer um ambiente de vapor. Os nossos fornos domésticos, eles não têm vapor. É muito raro, né? Assim, geralmente o fogão comum não tem vapor, né? Então, você vai ter que fazer vapor. Aí, a dica que dá é colocar uma vasilha com água embaixo. Outros dão uma ideia de borrifar. 15 minutos, né? Você abre o forno, borrifa a água ali. Ou outros, você pode colocar dentro de uma vasilha uma toalha enrolada na água quente para fazer vapor. Gente, eu acho muito trabalhoso isso. Então, eu prefiro assar dentro da panela de ferro. Deu um jeito, comprei uma panela de ferro, mas eu posso fazer na panela de inox. Antes de eu ter a panela de ferro, eu fazia na panela de inox e dava certo. Se você tiver na sua casa uma panela de vidro, lembra aquelas panelas de vidro de antigamente? Dentro da panela de vidro você consegue assar também. Uma outra dica é você pegar um tabuleiro, colocar a massa no tabuleiro, e aí você vem com uma panela, um recipiente, alguma coisa que possa ir ao forno, que você possa simplesmente aqui, ó, cobrir a massa. Entendeu? Então, dá certo também. De qualquer forma, você tem que ter um ambiente que forme vapor para que o pão possa crescer dentro do forno, né, no caso. E a panela de ferro é ideal, tá? Ela tem que estar muito quente. Às vezes, eu boto o forno para aquecer e coloco dentro do forno. Outras vezes, 20 minutos eu deixo minha panela lá, 20, 30 minutos, às vezes até 40. Outras vezes eu aprendi que se eu colocar na minha trempe do fogão e ligar o forno, ela vai aquecer rapidinho. Então, eu coloco na trempe do fogão, ligo o fogo, como se fosse assar alguma coisa, cozinhar, e aqueço a panela ali e já deixo o forno quente. Então, é muito rápido. Aí, esse processo, a panela está muito quente, é por isso que eu tenho que estar usando essa luva. É meio sem jeito, mas é isso aí. Para o pão ir para dentro da panela já quente. Tem que ter essa atmosfera. Pode rodar. E daí, para só um pouquinho lá. Eu pego essa panela, coloco no forno, e aí vai ficar 30 minutos assando com a tampa. Eu deixo a tampa lá, coberta ali, o pão e tal, assando por 30 minutos. Depois de 30 minutos, eu retiro a tampa e deixo o pão assar por mais 15, 20 minutos para ele dourar, ficar bem douradinho. Pode rodar. Eu acho que acabou, né? Deixa eu ver. Gente, essa panela é muito pesada. Ah, não, tá repetindo. Essa panela, pode passar para o próximo. Essa panela é muito pesada. Eu não sei se acabou, se já foi tudo, todos os vídeos. Foram todos os vídeos já. Ah, ok. Daí, gente, a gente tira a panela, o pão. Aí você tem que retirar o pão
Eu esqueci de botar o vídeo do pão assado. E aí você tem que retirar o pão imediatamente. Ele não pode ficar dentro da panela e botar a panela para esfriar com o pão dentro. Você tem que tirar o pão, você tem que ter uma grade para você tirar o pão e colocar em cima dessa grade para ele esfriar, tá? Laura, eu mandei uma foto. Será que tem como você projetar uma foto do pão assado? Projeto. Eu tinha legal. colocado nessa... Só um minuto. Eu vou colocar aqui. Eu vou... Aí as pessoas veem como é que fica o pão. Deixa eu colocar essa panela aqui. Só um minuto. Gente, daqui a pouco deu a hora de eu mexer na massa. Gente, olha como é que o pão fica. Ele aquele corte que a gente dá para ele abrir. Ele fica como se fosse uma capinha que abriu, né? E o miolo saiu para fora. Fica lindo e muito gostoso. Eu vou mostrar um para vocês. Eu tenho um pronto aqui. Eu assei hoje de manhã. Eu fiz um pequenininho. Ele não ficou tão demais, não. Dá para você ter ideia. É que eu fico testando farinhas aqui, sabe? E eu gosto de um ambiente legal para você guardar o seu pão dentro de um saquinho, como esse aqui. Esse tipo de pão, gente, vou falar para vocês que até 15 dias fora de temperatura ambiente e ele não estraga, não fecha. Eu vou cortar ele aqui para vocês verem. Eu ganhei uma farinha de uma amiga. Ela tem mais proteína. E aí eu fiz esse pãozinho. Eu vou cortar. Deixa eu virar a minha câmera aqui para vocês verem. Virar só um pouquinho. Tá dando para ver legal aí? Esse aqui ficou bem... Tá sim. Mas eu acho que eu vou parar de compartilhar para as pessoas verem melhor, tá? Ah, legal. Fica melhor. Olha que lindo. Eu me lembro que quando eu fazia esses pães lá no início, gente, olha só que fofinho. Super fofinho, macio. Tem essa casquinha grossa que é uma delícia. E daí eu gosto de... Deixa eu cortar aqui. Esse tipo de pão, gente, ele conserva mais justamente por todo esse processo da fermentação, né? Olha, super macio. Sugestão, faça uma manteiguinha aqui, dá uma chapada nele ali na frigideira quente, e aí aqui você faz um belo de um sanduíche. Coloca aqui um tomate confit por cima, joga aqui uma alface, alguma coisa gostosa que você gosta. Às vezes eu coloco antepasto. Gente, que delícia! É super saudável. Um lanche para a família. Fica muito, muito bom. Então, dá para você fazer várias coisas. Às vezes eu divido assim. Às vezes, sabe o que também fica legal? Você jogar aqui uma... Para quem gosta doce, né? Açúcar com canela. Dá uma aquecida também, né? Dá uma chapadinha nele.
e fica um pãozinho gostoso, doce, né? E sem muito açúcar, né? Porque às vezes tem açúcar dentro da massa e açúcar fora, né? Então, fica também uma delícia. Eu gosto de fazer geleia, às vezes uma pastinha. Eu vou cortar aqui. Eu gosto de guardar também já fatiado assim, dentro da geladeira. Dura muito tempo. Se você quiser congelar, você tem pão aí para o ano inteiro. Olha, tá vendo? Olha que bonito. Ele fica todo cheio de alvéolos e é super gostoso, super. Vocês viram que para fazer um pãozinho desse, você gasta tempo, né? Demora um pouco, mas vale muito a pena, porque esse tipo de pão, gente, por conta de todo esse processo da fermentação, ele não deixa a gente com, sabe aquela sensação de estufamento que às vezes o pãozinho lá da padaria dá? Esse tipo de pão não acontece. Então, eu aconselho você que, né, gosta de comer um pãozinho, mas tem dificuldade com aquele pão lá na padaria que você come e fica inchado. Gente, antes de eu começar a fazer esse tipo de pão, eu vou falar para vocês. Vocês estão me vendo aí, eu não tenho estômago alto, mas eu tinha estômago alto quando eu comia um pãozinho na padaria, porque inchava, eu ficava inchada aqui. Agora, eu como esse aqui, mas eu também vou comer um pão inteiro, né? Então, esse tipo de pão eu descobri que ele é mais digestivo, faz bem para as nossas bactérias, né, intestinais. Então, é um pão realmente mais saudável que dá para a gente usar, né, de uma forma regrada também. Você não precisa comer um pão inteiro desse, né? Eu tenho aqui, antes de eu terminar, eu poderia experimentar um pedacinho aqui para matar vocês de vontade. Eu vou fazer o seguinte, está quase na hora de mexer com a farinha. Tem alguma pergunta? Tem, eu vou ler para você aqui. Todo mundo elogiando no chat. Ah, que legal. A Tayane falou que nunca fez pão, mas depois dessa oficina ela vai fazer, porque ela disse que acha lindo demais. A Cida falou que tem vontade de fazer a fermentação sem glúten. Ah, legal. E ela também perguntou se ela comprar farinha para pizza, ela não consegue fazer, porque porque é uma farinha mais forte. Então, a farinha para pizza, eu não sei se é aquela 00. Se for Não a sei. 00, eu Se não dá para precisasse fazer algumas aulas, você falou que não sabe ainda, né? Não tem montado ainda o seu cronograma, o seu calendário de Ô, 2020. Laura, interrompe a Roberta. Roberta. Pronto. Então, se a farinha for tipo 00, eu nunca usei, tá? Farinha de fazer pizza. Porque geralmente tem umas farinhas que elas são mais finas. Então, fica mais difícil esse processo da fermentação. Mas a gente geralmente usa a farinha tradicional mesmo, tá? Não é 00. Tem umas que tem 3 zeros, são refinadas várias vezes. Então, é só um pozinho muito fino. Então, fica difícil, né? Mas a farinha tradicional dá super certo, tá? Mais uma pergunta aí? A Cida também perguntou como que faz para desidratar o fermento. Para desidratar o fermento, geralmente, a Cida já tem o fermento? Não sei. Geralmente,
Cida, você já tem o fermento? Tô perguntando se você quiser responder no chat. Eu não sei mesmo. Deixa eu ir falando como é que eu trato. Tá. Geralmente, quando eu vou descartar o fermento, quando eu vou alimentar o meu fermento, o descarte, quando eu não guardo para fazer a panqueca, eu jogo fora. Então, quando eu fico com dó de jogar fora, o que eu faço? Eu pego um prato desse mais raso, assim, maior, grande, aí eu pego, coloco ali o fermento e abro ele todinho. Geralmente, eu forro com papel filme para ficar mais fácil depois de soltar ele. Daí eu abro com uma colher, uma espátula, deixo ele mais fininho e deixo ele em temperatura ambiente. Ele vai secando. E aí, esse processo, 2, 3 dias, tá? Se tiver calor, é mais rápido. Agora, se você tem que ter um cuidado, porque como ele tem um cheirinho de azedo, às vezes, mosquito fica querendo sentar em cima. Então, você tem que ter todo um cuidado de proteger ali, colocar alguma coisa cobrindo para que não sente nenhum inseto e coloque o ovo lá e ele detona com o teu trabalho, tá? É assim que eu faço. Ou então, você pode até, porque assim, o fermento, ele não pode, do jeito que ele está aqui, ir ao ponto. A não ser que fique numa temperatura assim, um pouquinho 32. Se for acima de, sei lá, 38, 40 graus, aí mata, né? Aí não tem jeito. Mas se você tiver uma estufa, um lugarzinho assim morninho, que não fica com uma temperatura muito elevada, você também pode secar o seu fermento ali. E aí, depois, para você ativar ele, é só você colocar água, um pouquinho de água, esperar ele dissolver e depois começar a alimentar ele normalmente. É assim que eu uso. Tem mais alguma, Laura? Tem. A Tayane perguntou qual que é o tamanho da sua panela. A minha panela, eu acho que é de 4 litros. Tá? Mais ou menos 4,5, 4 litros e meio. Tá bom? Uhum. E a Rita está perguntando se o fermento ele pode ser feito só com trigo ou se a gente pode fazer com outras farinhas. Ele pode ser feito com trigo, ele pode ser feito com centeio, com farinha de trigo integral, ele pode ser feito sem glúten, com farinha de arroz integral, dá para fazer várias farinhas. Agora, é um trabalho, né? Esse que eu faço com farinha de trigo é um, e o que o pessoal faz com farinha de arroz sem glúten, digamos assim, né? É diferente. Então, vai fermentar, mas fica um pouquinho diferente, porque o glúten é que dá essa expansão no pão, né? Então, o pão de fermentação natural sem glúten tem uma textura um pouco diferente da textura do com glúten, tá bom? Uhum. E aí, ela também perguntou se pode fazer com sementes, frutas e recheios. Sim, pode sim. Esse pão que eu cortei aqui, ele é um pão simples. Mas no ato de eu fazer ele, a gente pode colocar, eu gosto de fazer frutas desidratadas, eu coloco também castanhas, nozes, fica maravilhoso, fica muito bom. Deve ficar muito bom. Um outro que a gente pode colocar também, muita gente faz, é colocar queijos. Coloca queijo dentro, provolone, não sei o que. Eu não gosto de queijo, então, mas eu gosto das frutas desidratadas e das sementes. Ó, com semente fica muito bom. Tem um que a massa a gente usa abóbora. E aí, tudo que tem na abóbora a gente usa. A gente faz um
um pão com abóbora casca, aí a gente recheia o pão com a semente da abóbora e por fora o pão ele fica amarelo e por fora, na hora, antes de pôr, a gente joga, borrifa a água e por cima coloca gergelim. Quando ele assa e abre, fica a coisa mais linda. Ele fica preto e amarelo, porque por fora fica tudo preto, né, do gergelim, e por dentro amarelo abóbora. Fica lindo e delicioso, muito bom. Fica muito bom mesmo. A Cida perguntou se você já fez pão com fermentação sem glúten. Eu fiz uma aula, deixa eu falar para a Cida. Cida, você que quer fazer pão de fermentação sem glúten, eu vou indicar para você seguir uma pessoa. É Chefe Carla Serrano. Já ouviu falar? A Chefe Carla Serrano, ela só trabalha com alimentos sem glúten. Ela é celíaca e ela tem um trabalho maravilhoso. E ela desenvolveu essa técnica de fazer pão de fermentação natural sem glúten. Eu fiz um curso com ela, mas eu vou falar para vocês, minha gente, eu não consegui fazer meu próprio fermento em casa, também porque eu não tentei. Eu estou tão acostumada a fazer esse daqui que eu fiquei apegada. E aí eu não quis seguir para outro caminho. Então, eu acho assim, quem gosta da linha sem glúten, trabalha sem glúten. Quem gosta de glúten, trabalha sem glúten. Se a gente misturar as duas coisas, dá muito certo. Porque quem trabalha com glúten jamais pode trabalhar sem glúten e oferecer para vender. Porque a minha cozinha já é impregnada de glúten. Então, eu jamais poderia vender, oferecer produtos sem glúten para as pessoas, sendo que eu teria que ter uma cozinha esterilizada de glúten, sem nada, minhas panelas, nada. Mas aqui a minha cozinha é impregnada de glúten, eu vivo cheia de farinha, então eu jamais poderia. Mas segue lá a chefe Carla Serrano. Ela atende na casa dela, ela dá aula na casa dela, individual. Se você puder ir lá em São Paulo e fazer, você vai sair de lá com uma bagagem incrível nessa arte da panificação sem glúten. A Priscila perguntou se antes de colocar no Banneton, a dobra que a gente faz é a quarta ou a quinta? É a quinta. Quinta dobra. É a quinta vez. A quinta vez você vai... não é bem uma dobra que você faz. Você vai bolear o pão, né? Deixar ele no formato que você quer. Pode ser no formato comprido, pode ser no formato redondo. Eu, como gosto de fazer na panela, eu gosto de fazer ele redondinho. Mas tem vários formatos de pão. E o José perguntou quanto tempo e qual a quantidade de farinha de trigo que leva para fazer durante o processo de fazer o levain. Muito bem. A aula que a gente deu da Semana da Fermentação, eu usei o mínimo de farinha, porque o processo todo é fazer uma bolinha do tamanho de uma bolinha de gude. Geralmente, tem pessoas que têm um outro processo que é misturar farinha com água. Por exemplo, 30 de farinha, 30 de água. 30 de farinha, 30 de água. E todo dia você vai lá e alimenta 30 de farinha, 30 de água. Descarta, joga um bocado fora. E, né, todo esse processo tem um desgaste muito... É muita farinha que vai para o lixo. Esse processo da bolinha que eu estou falando para vocês receberam o meu manual? Ou vão Eu enviei para todos os inscritos na oficina, antes da gente começar. Se você folhear meu manual aí, você vai encontrar o passo a passo de como você iniciar seu levain. Tem tudo mastigadinho aí, tá? Você começa... sinceramente, eu não sei te dizer quantidade de farinha, mas esse processo da bolinha, você gasta menos farinha do que o processo de colocar
gente processa a bolinha, é do tamanho de uma bolinha de gude, que a gente faz todo dia e refaz, faz e refaz todo dia, tá? O processo da fermentação, a bolinha se desmancha e depois você tem que refazer. Dura mais ou menos 8 dias esse processo. No nono dia, você começa, de fato, a alimentação com farinha, dessa misturinha aí. Mas aqui no meu manual tem todo o passo a passo, bonitinho. Tenta fazer, que dá certo, tá? A gente fez e muita gente conseguiu fazer o próprio fermento. Eu acho que as perguntas já acabaram, mas é isso que eu ia falar, já está na hora de ver a farinha com a água. A gente está quase no final. Gente, eu falo mais, né? Eu falo muito, né? Parece que eu estou na feira, mas é assim mesmo. Eu amo isso aqui. Então, eu tenho que falar. Eu vou virar um pouquinho para vocês verem. Que coisa linda! Deixa eu ver se eu consigo pôr mais perto. Vamos olhar minha mão aqui? Eu quero que vocês vejam a elasticidade dessa massa. Depois de 1 hora, ó, molha a mão. Deixa eu molhar. Vocês conseguem ver? Olha isso, gente. Sem rasgar a massa, ó. A autólise é para isso, é para deixar a massa mais elástica, maleável. Aqui o processo químico já começou, né? Olha só. Olha isso. Indo demais isso aqui. E ficou uma massa muito legal. Eu vou dar uma mexidinha nela aqui. E a gente ainda tem uns minutinhos, eu vou colocar aqui o levain. Eu vou fazer um pão daqui. Aí eu quero que vocês vejam esse processo aqui. É rápido. Vou só pesar. Vou pesar um pouquinho do levain aqui. Vou usar aquele, como mostrei, que estava bem. Vou colocar aqui. Dá uma parada. Eu vou usar 100 gramas. Olha que bonito que tá esse aqui, ó. Ó. Gente, enquanto isso, eu quero falar para vocês que foi demais. Eu vou estar iniciando um curso de fermentação natural domingo. Se alguém que está aí no grupo se interessar e quiser fazer, depois entre em contato comigo. Entra lá no meu Instagram. Entre em contato que a gente ainda tem vaga, tá? Pronto, tem. A gente deu uma aula ontem gratuita. Foi maravilhosa ver as pessoas fazendo pão e dando certo com o fermento que a gente ensinou. Aí, gente, ó, eu vou colocar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Daí a gente vai ter que incorporar esse fermento a essa massa. Ela vai se desestruturar. Vai enrolando assim, ó. Vai ficar meio meleca, mas depois ela volta a estruturar tudo de novo.
Aí, ó, esse processo é outro, diferente daquele que eu mostrei no vídeo, tá? Esse processo aqui, eu estou trabalhando água, farinha e levain. Depois desse aqui, eu vou deixar ele descansar por 40 minutos. E aí, eu vou introduzir o sal. Aí tem que mexer bem para entrar bem a massa, né? Se misturar ao fermento. Demora um pouquinho esse processo todo. Eu não sei se a Laura tem o vídeo do curso. Você mandou para eles, Laura, o vídeo? O vídeo eu não enviei para eles, não, mas a gente vai projetar ele para você. Se você quiser que eu comece a projetar agora. Então pode projetar. Tá bem. Enquanto isso, eu vou terminando aqui e mostro para vocês como ficou. Tá bom. É tão rapidinho o vídeo. Daí, se alguém se interessar e quiser fazer, vem fazer com a gente. Vai ser muito bom, gente. Vai ser bem legal. Meu curso está ótimo, está com preço muito bom também. Se vocês forem pesquisar por aí, esse curso de fermentação natural é caro. E eu ensino assim, desse jeito, com carinho, com atenção. É mão na massa, é professora junto. Não é nada de gravado. O pessoal faz aí cursos com gravação. Não tem contato com o professor, com o aluno. Eu não gosto. Eu gosto de falar, de explicar, de ver. Só faltou uma musiquinha no meu vídeo, né? Gente, eu vou só lavar a mão. Oi, Laura. Acabou, né? Acabou. Tá bom, então. Tô em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Ô, Roberta, ela tá terminando de passar aqui a apresentação Acabou dela, aqui socorro. também, gente. Eu tentando acompanhar vocês, eu não podia falar. Roberta, não acabou, não. Ó, eu só terminei aqui de fazer o processo. Gente, agora daqui, ó, ele vai ficar mais 40 minutos. E aí, depois, quando eu voltar dos 40 minutos, eu vou começar as dobras. Mas antes de começar as dobras, eu ainda vou colocar aqui o sal. Coloco o sal e começo as dobras. A partir daqui, aquelas 4 dobras, a massa vai crescendo ali na minha mão. Depois eu faço, boleio a massa e coloco para fermentar. E é assim, o processo do pão é assim, é lento, mas é um processo muito gostoso. Eu amo fazer. Eu quero só dizer para vocês que foram um momento bem gostoso, bem agradável que eu passei com vocês hoje. Deixa eu virar a tela aqui. Tá cortando minha cabeça aí. Opa. Foi. Ainda tá um pouquinho. Pronto, minha gente. Eu acho que eu terminei bem na hora. Ó, 5 minutos para o nosso horário combinado.
Obrigada, Beber uma Socorro. água. Foi muito bom. Aqui no chat tá todo mundo elogiando seu e-book, elogiando sua aula. Foi muito bom mesmo, assim, deu água na boca. Deu vontade de lanchar. Pois Vendo esse seu horário da pão. tarde, né? Sim, Comer esse pãozinho aqui tomando um chazinho, um ou quem café, gosta de café. com certeza. Com manteiga. Nossa, gente, tô aqui já, sonhando Pois com é, pão. o cheiro tá bom por aqui. Sim, Gente, foi um prazer. Eu amo fazer isso aqui, eu amo falar isso aqui. Então, para mim, isso aqui não foi nem uma aula, foi um bate-papo gostoso. foi muito bom mesmo, assim. E eu até tinha falado antes de começar, né, que eu tive já dificuldade de fazer pão, mas essa aula me inspirou a tentar de novo. Então, vou tentar de novo e eu vou usar seu método, vou conseguir, entendeu? Fazer um pão maravilhoso. Vai sim, com certeza. Como eu te inspirei a continuar tentando. Sim, sua aula foi muito bonita, muito mesmo, assim, foi muito especial. Que bom, obrigada. Parabéns, foi muito bom. É isso, se alguém tiver Socorro. mais alguma dúvida, pode mandar no chat, mas Tayane, te convido para o Me café, convida. com certeza. Então, eu acho que é Socorro que tem que convidar a gente para o café. É verdade, eu também tô achando. Porque comer o pão dela, certamente, por mais que eu aprenda, O pão nunca vai ser igual ao pão da Socorro. A nunca vai gente ser tem que Eu igual. também, combinar, Socorro, né, cafezinho, gente? hein? Vamos combinar esse cafezinho, vamos combinar aí um chá da tarde com os pães da Socorro. Eu acho Sim. justo. Abre uma panificação. E eu vou Pois cobrar meu pote de biscoito, tá? Tá Ah, bom, agora eu também levo, quero provar esse levo biscoito. eu levo no chá. Ô, Socorro, você tem kombucha? Eu tenho. Ah, tá. Então eu vou pegar o fermento e a kombucha contigo. Tá bom, pode vir. Eu tenho para doar. Dinheiro é muito chique, gente. Ah, eu Gente, quero. Pega para mim, Elaine, também. não, vou te cobrar. Para você eu vou cobrar. Eu mando para você também, menina. Ingrid, não, é Ingrid não, ela mora perto da casa da Bárbara. Gente, mas assim, foi muito inspirador mesmo, Socorro, de verdade. Eu vou tentar de novo pão. E eu não sabia de metade das coisas que você falou. Eu não sabia que tinha que usar panela, não sabia mesmo. Não Quando eu sabia. fiz o primeiro Então, curso com ela também, eu não imaginava nada, assim, eu não sabia de nada. Pois é. E então, tem aí. os detalhes, tem um passo a passo que tem que seguir para o pão Uhum. poder dar certo. Sim, tem toda uma metodologia, né? Sim, existe sim. E por trás disso tem todo o trabalho, né, das leveduras e das bactérias aí que tem Sim, com no certeza. fermento. Com certeza. Que bom, minha gente, eu fico feliz de que vocês gostaram. A gente passou 2 horas agradáveis, conversando um pouquinho, né? Aprendendo um pouco sobre essa arte da fermentação, que é sensacional. Para mim é uma paixão. Agora eu estou com uma parceria com uma amiga lá do Sul, ela tem me ajudado muito. Eu tenho muita dificuldade com esse negócio das mídias sociais, e ela tem me ajudado. E a gente iniciou o curso da fermentação, mas estamos com outros projetos a caminho. Nós estamos com o projeto do workshop, que é assim, um dia intensivão, só com a mão na massa, fazendo pão e fazendo acompanhamentos. Nós ainda vamos lançar ainda esse. Quando tiver, mando para vocês divulgarem aí, tá bom? Para as pessoas que têm interesse em fazer um pãozinho saudável, né? Em casa, e que possa ter. Depois que eu comecei a fazer pão, gente, eu nunca mais comi pão de padaria, nunca mais comprei pão de padaria. Já tiro até uma renda dos pães que eu faço, que tem pessoas que compram. Então, para mim tem sido maravilhoso. E é isso. Quero agradecer aí a oportunidade que vocês, ao me convidarem para participar, eu gosto muito de fazer esse tipo de
trabalho. Então, sempre que precisar, eu estou aqui à disposição, tá bom? Socorro, a gente que agradece. A gente não tem palavras para te agradecer. Eu Não sempre mesmo. digo que você já faz parte do Vegan, né? Então, existem algumas pessoas que são nossos parceiros e você é uma delas. Sempre, sempre, você está sempre disposta a ajudar a gente, a receber a gente. Então, assim, a gente só tem a te agradecer a sua simplicidade, né? Eu já te falei isso, a sua humanidade, como você passa o seu conhecimento de forma tão simples e de forma tão humana. Eu só não te amo mais por causa do biscoito de canela, mas fora isso, a gente te ama muito, tá? Então, muito, 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 muito Vai ter que obrigada. trazer o biscoito, o pão. Não, mas olha, gente, ela faz pão divino, mas o biscoito... Eu quero provar esse biscoito também, gente. Também. Ela O cafezinho com a Eu Socorro. quero fazer pão também, mas acho que eu não tenho essa paciência toda, não. Vamos fazer, você vai aprender a ter paciência, garota. Vem Ô, fazer. Socorro. Ô, Socorro, esse curso que vai começar no domingo, aí depois que a gente se inscreve, que você manda a lista de ingredientes que a gente tem que comprar? Então, no domingo à noite, a aula vai ser da segunda, vai ser de 13 às 18. Uhum. Na segunda, no domingo, nós vamos ter um encontro e a lista dos ingredientes a gente vai mandar antes. A gente manda antes. Entendi. Mas é basicamente farinha, água e fermento, sal e fermento. Ai, sabe o que eu não achei aqui de jeito nenhum? Aquele papel. Papel Dove. Supermercado Guanabara tem. Mas aqui não tem, eu já fui aqui na minha região, uma região menos favorecida. Não meu tem. Deus, não passa perto de um mercado, não. Supermercado Extra, Carrefour, em todos eles que você encontra. Então, mas olha só, eu vou no mercado amanhã e eu vou ver. Mas eu não tinha achado daquela outra vez. Mas se você não achar, a dica é usar farinha de milho. Joga farinha de milho no fundo da panela e põe teu pão lá. Tá, então tá. Não, mas eu vou tentar achar o papel. Não tem nenhum outro papel que substitua, né? Não. Folha de bananeira, você consegue? Eu acho que deve ser mais fácil aqui na minha região. Se eu jogar farinha de milho no fundo da panela, eu não preciso colocar o papel? Não, mas aí não pode ser só um piquinho, você tem que colocar uma quantidade razoável, que é para o pão não grudar no fundo da panela. Entendi, tá bom. É uma opção que a gente dá para quem não consegue o papel. Eu vou tentar achar o papel aqui. Todo um cuidado de colocar o pão dentro da panela quente para não se queimar. O bom do papel é que você coloca ele sem tocar na panela. É verdade. Vou tentar achar aqui perto também, então. Que bom, papel Dove. Nesses supermercados grandes tem, tá? A Cida está perguntando se não pode usar papel manteiga. Não, eu falei sobre papel manteiga. Não pode. Não pode. Ele vai grudar no seu pão e você vai comer papel. Ele não larga, ele gruda, ele assa. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Como eu não tinha da outra vez, eu botei ela, eu não tinha perguntado para ela, comi papel com pão. Come mesmo, porque o papel ele gruda na massa. Mas eu continuo comendo. Né? A Tayane está perguntando da folha de bananeira, né? Isso. Se a folha de bananeira, a folha de bananeira você pode colocar ela também, fica perfeito. Guarda legal e é uma opção, né? Uma opção bacana. Mas é uma opção sustentável. Sim, com certeza. Que ótimo. A Rita está perguntando se palha de milho deve servir. Bom, se você forrar a tua panela com palha de milho, eu acho que sim. Eu acho que serve. O importante é o pão grudar. Se botar direto na panela, ele vai grudar. E óleo também não ajuda.
Então, gordura, né, para untar. É melhor colocar. A melhor opção, gente, se não tiver o papel, é a farinha de milho. Pode ser aquele flocão de milho, joga um pouco no fundo da panela e tá de boa. Sim. Acho que acabaram as perguntas. Obrigada, Socorro, pela tarde. Foi maravilhoso. Muito bom mesmo. Que bom, minha gente. Eu também Muito bom. gostei Olha, muito. pessoal, amor, Socorro, eu quero fazer o seu curso, eu não consigo fazer esse domingo agora, mas numa próxima turma eu quero sim, vou pedir informações a você. Tá Quero legal. café, o pão, biscoito, canela, adoro comer, tenho prazer em comer, saborear os alimentos e tudo Vem mais. fazer Eu um vou fazer o workshop. curso com uma condição, Ah, que ela me dê biscoitinhos. eu te dou um pacote de biscoito. O pessoal está elogiando muito, que pena que Ah, acabou, que bom. mas no futuro, agora a gente precisa Nossa, que descansar um bom. pouquinho, o grupo, né, para a gente pensar melhor e continuar levando informação, conhecimento de qualidade, gratuito aí para a nossa sociedade, para os nossos estudantes, profissionais da área da saúde. E curiosos, né, porque culinária, trabalhar habilidade culinária é muito bom, né? Como a Elaine falou, o curso desestressa, realmente, desestressa. Vai lá sovar o pão, vamos lá, vamos Sim. aprender, né? Preparar, fazer, para a gente começar a utilizar na nossa casa, levar, compartilhar receitas, né? Tem um café da manhã especial, um coffee. Ai, vou levar o pão que eu mesma preparei. Nossa, que bacana, uma fermentação natural. Muito bacana mesmo. Se eu Eu levar, quero já te vou sair agradecer correndo. em nome do grupo, tá, Socorro? Agradecer a todos que participaram conosco dessas 2 semanas intensas, foram 2 semanas, né? E hoje ainda tem mais, pessoal, à noite, a mesa redonda maravilhosa. Vamos falar, né, sobre os aspectos econômicos no contexto da pandemia, então vem muita coisa legal aí. Assistam, 19h30, no canal do YouTube do Vegan, tá bom? Um grande beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Ai, lista de Tchau. presença, desculpa. Eu A gente já botou. mandei no chat. Só um lembrete, gente. A gente também mandou no chat o link da nossa pesquisa. Então, respondam o questionário da nossa pesquisa, divulguem com seus amigos. Pelo amor de Deus. Sim. Falta pouco para a gente fechar. Então, é isso. Faltam poucos, né? Socorro, divulga Ajudem também, a por favor, entre os ciência. seus alunos. Tá Tá bom. acabando. Manda o link para mim que eu coloco lá Laurinha, no grupo. Tá bom? manda Tá lá. bem. Eu vou mandar no me grupo, manda de novo a Socorro. receita do biscoito. Manda. Manda Eu vou sim. fazer. Tá bom. Beijinho, bem. gente. Socorro, Beijo, obrigada. gente. Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Laura, você consegue parar a gravação aí? Consegue, né? Consigo, vou parar. Você tem que parar a gravação porque a Ellen não tá aqui.